Meu nome é Regina, tenho 70 anos e tenho um peso que eu carrego nas costas faz mais de 40. Um peso que nem as noites mais longas, nem as preces mais sinceras conseguiram tirar. Porque às vezes a gente acha que está salvando alguém, mas na verdade está empurrando essa pessoa para o fundo de um poço sem volta. E foi isso que eu fiz com a minha filha, com as minhas próprias mãos. Eu fui criada numa casa onde o medo vinha antes do amor, onde o inferno era mais real do que a ternura. Meu pai era homem de igreja, rígido, frio. Minha mãe, calada e submissa. A gente não podia rir alto, não podia falar de corpo, não podia olhar para os lados. Tudo era pecado. E eu cresci achando que o céu só aceitava quem obedecia sem perguntar. Levei essa fé dura para o meu casamento, para os meus filhos, para minha vida inteira. Achava que estava fazendo certo, que estava sendo firme, que estava protegendo. Tive 4 filhos. 3 seguiram a linha. Um não, Silvia. A minha menina, desde pequena ela era diferente. Tinha um brilho nos olhos que assustava. Não se encaixava, não obedecia calada. Gostava de ler, de escrever, de ficar sozinha. Nunca sonhou com vestido de noiva, nunca falou em ter marido, e eu fingia que não via. Até o dia que vi, entrei no quarto dela sem bater e encontrei um caderno aberto. No meio dele, uma carta, escrita com carinho, com entrega, com alma. Era para uma moça, uma colega da escola, uma declaração de amor. Naquele momento, meu mundo caiu, não por ela, mas por mim, pelo que eu acreditava, pelo que ia dizer o pastor, pelo que iam cochichar as vizinhas, pelo que iam pensar da minha casa. Eu não pensei nela, pensei em mim. E no nome da família, e na salvação da alma dela, como diziam os cultos. Liguei para o pastor. Ele veio correndo, trouxe a Bíblia, trouxe óleo ungido, trouxe palavras duras. E isso é demônio, irmã Regina, mas ainda dá tempo de salvar. E eu, cega de fé, de medo, de vergonha, acreditei. Levei minha filha num lugar afastado. Um tal Instituto de Reequilíbrio Espiritual Emocional. Era isso que dizia na placa. Mas quando fechei o portão, eu entendi. Era um manicômio. Era um depósito de gente que o mundo não queria ver. Gente que amava fora da norma, que pensava diferente, que doía nos olhos dos outros. Assinei os papéis, tremendo, fingindo que era pro bem dela, que ia ser só por umas semanas. Ela chorava, me implorava. Mãe, por favor, eu só amo diferente. Eu só amo diferente. Mas eu virei o rosto e deixei ela lá, sozinha, no frio, na dor, no abandono. Você já cometeu um erro tão grande, achando que era proteção? Já destruiu quem mais amava por seguir uma regra que nem entende? Já viu nos olhos de um filho a dor de não ser aceito nem pela própria mãe? Se essa história tá te cortando como cortou o meu coração, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha. Porque tem mãe que precisa ouvir isso antes que seja tarde demais. Voltei para casa como se tivesse feito um sacrifício. Como se Deus fosse me recompensar. Mas no travesseiro veio o silêncio. E depois veio o arrependimento. Porque o que aconteceu com minha filha lá dentro foi além do que qualquer castigo poderia justificar. Ela entrou luz e saiu sombra. E é isso que eu vou te contar na parte 2. Porque o que fizeram com a alma da minha menina, nem Deus vai me perdoar. Foram 3 meses, 90 dias, 90 noites em que eu fingia dormir, mas só ouvia o grito dela ecoando no fundo da minha cabeça. Mãe, eu só amo diferente.
Eu me convencia de que estava certa, que estava salvando, que quando ela saísse, ia me agradecer. Mas cada dia que passava, a angústia me mordia um pouco mais por dentro. Até que não aguentei. Voltei ao tal instituto. Bati na porta como quem pede perdão antes mesmo de falar. Quando a trouxeram até mim, eu não reconheci minha filha. Silvia estava magra. Olhos fundos, boca tremendo, cabelo cortado à força, roupas largas, manchadas e o pior, sem voz. Ela olhou para mim como se eu fosse um vulto, um fantasma da dor dela. Me abraçou sem força, como quem se entrega, não como quem sente. E naquele momento, eu soube. Eu tinha matado a menina que ela era. Soube por outra paciente que lá dentro dava um remédio forte. Castigo com água fria. Repressão com Bíblia e grito. Diziam que elas tinham o espírito da serpente e precisavam purgar. Não era cura, era tortura. E eu paguei por isso. Com minha assinatura, com minha fé, com minha covardia. Ela voltou para casa muda. Não era só silêncio de boca. Era silêncio de alma. Aquela menina que antes me enfrentava com os olhos vivos, que discutia com firmeza, que me fazia perder a paciência e depois rir, tinha sumido. Se trancava no quarto por horas, às vezes dias. Não queria comer. Não queria sair. E quando chorava, era baixinho, como quem tenta pedir socorro sem incomodar. Como quem já entendeu que ninguém vai ouvir mesmo. Nunca mais mencionou amor. Nunca mais falou em futuro. As cartas que ela escrevia sumiram. As histórias que ela inventava nas redações da escola desapareceram junto com o brilho do olhar. Eu, de fora, ouvia o rádio baixo vindo do quarto. Canções tristes, repetidas. E cada nota era como uma faca me lembrando do que eu tinha feito. E eu quis falar. Quis pedir perdão. Várias vezes. Mas a boca travava. O orgulho me amarrava. E o medo, o mesmo medo que me fez interná-la, agora me impedia de me aproximar. Porque como é que a gente pede perdão por matar alguém ainda vivo? Como é que se olha nos olhos de um filho que a gente destruiu? Anos depois, numa noite fria de agosto, ela sentou na beira da minha cama. Me olhou com os mesmos olhos de antes, mas agora sem esperança, só com dor contida. E disse, com a voz mais calma e firme que eu já ouvi: Mãe, você preferiu perder a filha do que aceitar que ela amasse outra mulher. Aquelas palavras me rasgaram por dentro. Eu chorei. Chorei como nunca tinha chorado. Pedi perdão, pela primeira vez com verdade. Sem desculpas, sem justificativa, só com culpa. Só com o peso da consciência nua. E ela? Ela me olhou como quem vê uma cicatriz antiga. Como quem entende, mas não esquece, e respondeu: Não dá para consertar o que já morreu. Depois disso, ela levantou, saiu do quarto, e nunca mais tocamos no assunto. Mas a frase ficou, como uma sentença gravada na minha pele: não dá para consertar o que já morreu. E você já perdeu alguém por medo do que os outros iam pensar? Já deixou a voz da religião gritar mais alto que o coração de mãe? Se essa história te doeu como doeu em mim, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. Porque tem mãe repetindo meu erro, achando que tá salvando. Hoje Silvia vive longe, não fala mais comigo. Diz que precisa se proteger de mim para continuar viva. Eu entendo. Cada Natal que passa sem ela, cada aniversário em silêncio, cada sonho que não ouvi ela contar. Isso é minha penitência. Tem gente que acredita no inferno como um lugar. Eu não, eu acredito no inferno como esse vazio, esse silêncio, esse arrependimento que não some, que me olha no espelho toda manhã. Eu sou Regina e só queria uma chance de desfazer o que fiz. Mas tem perdão que nem Deus entrega.